Voltamos aqui para a nossa entrevista com Renato Souza. Bom, Renato, no nosso primeiro bloco, na nossa primeira parte da nossa entrevista, você citou da sua equipe Eldorado. Eu queria saber de você, na sua opinião, o que você acha, qual que é a importância da equipe Eldorado para o esporte e para a cidade de Juiz de Fora? Ótima pergunta, Rafael. O Eldorado, a gente, conforme eu te falei, tinha um grupo de amigos que jogavam uma regrinha particular nossa ali, que a gente mesmo estabeleceu, e nós resolvemos entrar na regra oficial. E em 2016, conforme eu falei, eu entrei na regra oficial e alguns amigos ali daquela turminha, alguns entraram também, né? Foi entrando aos poucos, assim, de modo que aquele grupo de amigos, todos se federaram por outras equipes. A gente falou, gente, por que a gente não faz a nossa própria equipe? E aí, em 2017, a gente montou nossa própria equipe, que é aquele pessoal ali. E a gente foi crescendo. Hoje, nós somos bicampeões mineiros, nós somos campeões mineiros por equipes em 2019 e fomos em 2025. Agora, dia 14 de junho, terá o Campeonato Mineiro Interclube, nós vamos defender nosso título. E, modéstia à parte, somos favoritos. A nossa equipe é a equipe mais estruturada, mais bem montada hoje no estado. Sempre falando da regra dadinho, tá? E essa equipe hoje, ela tem uma relevância bastante significativa em Juiz de Fora e região. A gente tem a nossa própria sede, a gente tem, essa equipe tem um material próprio, porque cada torneio, cada um contribui com uma taxa, então a gente criou um caixa, onde a gente tem mesas, cavaletes, monitor, notebook, tudo. É na minha casa, a sede é na minha casa, mas o material que a gente usa é da equipe. Então, hoje a gente tem uma relevância grande aqui em Juiz de Fora e região e uma relevância relativa a nível nacional. A gente está entre os 10 melhores ranqueados do país, mas a competição com as equipes do Rio é muito ingrata, sabe? Por quê? Eles são semiprofissionais, têm ajuda de custo. A que equipes eu estou me referindo? Veja bem, Flamengo, Fluminense, Vasco, América, todas as equipes grandes do Rio de Janeiro, Botafogo, têm departamento de futebol de mesa e são super competitivos. Então os títulos a nível nacional raramente fogem dos cariocas, está quase sempre com eles. Então o Eldorado está ali, é uma equipe intermediária a nível nacional. E você acha que dentro da cidade de Juiz de Fora o esporte, futebol de mesa, ele é valorizado ou não? Poderia ser mais valorizado, sabe? Mas a gente tem crescido sim. A gente tem mostrado um nível de organização dos torneios bastante bom. Isso atrai as pessoas. Quando vai um novato, por exemplo, assistir um campeonato nosso e vê a organização, a gente tem monitor, a gente tem mesário que toma conta do campeonato. Hoje a gente está fazendo os nossos campeonatos regionais aqui e estaduais no Parque Municipal. A cessão do espaço pela prefeitura, pelo secretário de esportes, o Marcelo. Ele cedeu um espaço para a gente lá, então a gente faz os campeonatos bastante organizados. Então a pessoa que é novato chega e vê o nível de organização, se interessa a participar, então tá crescendo. Podia ser melhor? Sim, podia, mas está crescendo. Temos bastante jovens, um detalhe que eu queria citar. Nós temos meninos de 12, 13 anos que são federados e jogam, e senhores de 78, 76 anos que são federados e jogam. Então não tem divisão etária, todo mundo jogando. Infelizmente a gente não tem mulheres aqui em Juiz de Fora, mas no Brasil tem. O Vasco da Gama tem mulheres que competem, Brasília tem mulheres que competem, pouquíssimas, mas tem. Aí em Juiz de Fora infelizmente não há participação de mulheres. E são quantas categorias dentro do futebol de mesa? Dentro da estrutura atual, todo mundo compete sem divisão de categoria, né? A gente compete, digamos assim, por divisão de campeonato, os individuais e os coletivos, os interclubes que a gente chama. Renato, e existe também muita dificuldade para entrar nesse mundo do futebol de mesa?
Não tem dificuldade. O Eldorado, por exemplo, cede espaço, cede material para quem é novato, então a gente tem muito prazer em receber o novato. E todos são muito bem recebidos, a gente fornece material para que eles joguem, sabe? Toda terça-feira lá na sede do Eldorado tem treino onde os novatos são, assim, se inserem no esporte. Para você, né, a gente sabe que hoje muitos esportes são olímpicos. O que você acha que falta para o futebol de mesa ser mais valorizado e virar um esporte olímpico? Eu acho, modéstia, assim, uma opinião pessoal, né, que o esporte não vai ficar olímpico, não vai se tornar olímpico. Enquanto eu for vivo, eu acho que não. Por quê? Porque existe uma diversidade de regras muito grande, não existe uma uniformidade de regra. A gente já jogou campeonato na Europa, mas era uma mistura da regra deles com a nossa. Então, acho muito difícil que tenha uma unidade de regra, porque o Comitê Olímpico Internacional exige que seja uma mesma regra para o mundo inteiro. Eu acho que isso é praticamente impossível. A gente tem regras diferentes aqui dentro da cidade. Então tem gente que joga num outro setor aqui, Juiz de Fora, que joga regra diferente. Então é muito pouco provável. E qual regra diferente seria essa? A dadinha é uma regra, né, uma modalidade. A bola 3 toques, a bola 12 toques. Aqui Juiz de Fora tem essas 3 modalidades. São praticadas em Minas também, essas 3 modalidades. Bola 12 toques, bola 3 toques e dadinho. O Comitê Olímpico jamais vai admitir que tenha uma competição de um esporte com modalidades diferentes. Acho muito pouco provável. E na sua infância, Renato, quando que você percebeu que o futebol de mesa deixou de ser apenas uma diversão para você e virou uma competição a sério? Porque quando eu era criança, eu brincava muito de futebol de mesa, eu me divertia. E para você? Eu fui só depois de adulto mesmo. Conforme eu te falei, era uma brincadeira. Aí nos anos 90 a gente começou a organizar campeonatos dentro dessa regrazinha que a gente tinha própria. O pessoal fala assim pejorativamente, regra de garagem, né? Porque faz põe 2, 3 mesas numa garagem, cria uma regra e joga ali. A gente jogava essas regrinhas de garagem e só depois de adulto, depois de velho, é que eu comecei a jogar de forma federada, aí sim uma regra oficial. Optei pela regra dadinho, que era mais próxima da regra que eu jogava antes. Então, sério mesmo, a nível de poder competir. Eu conheço o Brasil inteiro, já competi em Manaus, Natal, Fortaleza várias vezes, Florianópolis, acabei de vir de Florianópolis agora, Porto Alegre, Brasília, enfim, já competi no Brasil quase todo, de forma oficial e mais séria, a partir de 16, foi quando eu entrei na regra oficial. Você citou que você chegou de Florianópolis agora, que você estava competindo. E qual que é a adrenalina de competir? Fala pra gente. Não tem ideia, eu não tenho palavras para explicar. A adrenalina só a gente que é apaixonado pelo esporte tem ideia. Agora eu levantei lá me preparando para vir para cá, um rapaz do Rio me passou uma mensagem, falou: Renato, me falaram que você fez um esboço do ranking atualizado já com a competição de Florianópolis. Você passa para mim? Falei, cara, eu fiz um esboço aqui, mas é um rascunho, tá? Eu não sou responsável por essa área. Tem um setor dentro da CBFM que é responsável por atualizar ranking e divulgar o ranking. O nosso ranking funciona igual o ranking de tênis. Entra uma competição, sai a mesma competição de 3 anos atrás. Então é um ranking de entradas, como funciona no tênis. Então o pessoal fica ansioso para saber a atualização do ranking. Eu fiz o esboço para eu saber a minha, porque a gente é apaixonado pelo esporte. E esse rapaz do Rio falou assim: desculpa a hora, cara, mas eu sou vidrado, eu tô louco para saber. Então é essa adrenalina, esse tipo de adrenalina que a gente tem. E você é muito competitivo? Demais da conta. Eu já perdi até amizades por ser muito competitivo. Só que eu ressalto isso, é uma frase que quem me conhece e lida mais comigo já deve estar enjoado de ouvir de tantas vezes que eu repito essa frase. Eu acho que competitividade e entretenimento não são díspares, eles não são antagônicos, eles podem caminhar juntos. Você pode ser competitivo e se divertir. Tem gente que acha que se você for competitivo, você está abrindo mão da diversão. Não,
Eu pessoalmente... Seria como levar o esporte na diversão, né? Eu sou competitivo e me divirto com isso. Tem entretenimento. Então, competitividade e entretenimento, para mim, pessoalmente, caminham juntas. E Renato, para a gente encerrar agora, que a gente já está chegando no final, qual conselho que você pode dar para esses jovens hoje que querem seguir na carreira do esporte? A gente está, graças a Deus, tendo alguns jovens se aproximando, mas a competição com os jogos eletrônicos é muito ingrata, sabe? A gente perde muito espaço para os jogos eletrônicos. Os meninos preferem videogame do que jogo de botão. Mas se você tem interesse, se você já jogou, tente se aproximar, tente rever, porque é muito bacana, você faz muitas amizades, sabe? E amplia o seu ciclo de possibilidades de conhecer pessoas, conhecer lugares. Então é muito legal, é sensacional, talvez só sentindo mesmo para saber. Bom, então essa foi a nossa conversa com o Renato Souza. Ele que é representante do futebol de mesa. Então, Renato, a gente te agradece mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, compartilhar com a gente um pouco da sua história. Rafael, eu que agradeço, tá? A Ana Paula me contactou e eu tenho muito a agradecer a vocês e espero ter contribuído não só para vocês de forma pessoal, mas também para divulgar o esporte. Eu tenho 63 anos, não sou nascido em Juiz de Fora, nasci em Muriaé, mas sou criado aqui. Sou cirurgião dentista, formado aqui pela Universidade Federal de Juiz de Fora há mais de 40 anos. E eu sou apaixonado pelo esporte, gosto tanto de organizar como de participar e te agradecer mesmo pela presença e pela oportunidade. Eu que agradeço.